Trouxe essa matéria, esse assunto aqui para a rede, porque diz respeito a uma cultura judiciária, né? E a gente fala com muita frequência, para além dos problemas inerentes ao judiciário, a dificuldade em cumprir o trabalho, tudo isso de que se trata com frequência, isso acontece muitas vezes em função de os tribunais, de o judiciário estar voltado para dentro, né? Para, chamemos assim, o anabolismo de seus próprios interesses. O judiciário é uma corporação que faz o que quer. Claro, ela tem a última palavra, ela julga. Então vejam, a notícia espetacular. O órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aprovou a proposta de mudança do plano de cargos dos servidores do judiciário. Nota importante, são 25 desembargadores nesse órgão especial. Sabe como foi a votação, Barão? Como é que foi? Unânime, por beleza. unanimidade. Aprovaram. Então tem esse projeto de promoções e progressões dos funcionários do judiciário a cada 2 anos, independentemente, pessoal, atenção, Carla Bigato, olha isso, independentemente de aposentadoria dos outros funcionários. O pessoal vai crescendo, vai subindo, vai abrindo novos lugares na base e ganhando aumento salarial. Ganhando mais, esse é o ponto, né? Claro, e nenhum mérito, né, Barão? Porque na nossa atividade, na iniciativa privada, a gente cresce, né, com mérito, por mérito, pela qualidade do trabalho. Aqui a proposta é blindada, sem mérito. Vamos nos empurrando acima. Evidentemente que se trata ainda de um projeto de lei que a Assembleia Legislativa vai ter que enfrentar e votar. Se tiver ainda condições de manter a coluna ereta, vai derrubar o projeto. No entanto, volto ao meu ponto fundamental, original. A LERJ, composta por deputados estaduais, boa parte dos quais enroladíssima, né? Enroladíssima. Será que esse pessoal vai ter coragem de negar um benefício, até porque sempre legislam em causa própria também, terão coragem de negar um benefício para o judiciário que, em última instância, julgará a turma? Vamos supor, então, que o troço seja barbaramente aprovado pela LERJ, nunca se pode acreditar, e aí chega o governador Wilson Witzel, que terá o condão, ex-juiz, hein? Olha isso, olha essa cadeia, Barão. Cadeia no sentido de trama, tá? Pelo amor de Deus. Pode ser as duas, não tem problema não, Andreasa, fica tranquilo. Olha essa cadeia. O Wilson Witzel terá a função de sancionar ou não esse troço. Não faz muito, esse é um ponto importante, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade das leis que reajustariam em 5% o salário dos servidores do Judiciário, do MP e da Defensoria Pública no Rio de Janeiro. Esta proposta, além de jogar para a galera, além de ser corporativa, além de falar para dentro, tem a clara intenção de driblar aquilo que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, com um agravante. O Rio, como todo mundo sabe, está sob o regime de recuperação fiscal, firmado ainda no governo anterior, entre, portanto, o governo estadual do Rio de Janeiro e o governo federal. É aquele plano muito rigoroso que permite que o Rio de Janeiro tenha as suas dívidas com a União suspensas, congeladas, e que viabilizou a possibilidade de pagar as contas. Você se lembra que no ano passado não havia dinheiro para pagar salário de policial, de servidor, de ninguém. E com esse regime de recuperação fiscal, essa dívida ficou bloqueada e o Rio tirou um pouco a cabeça para fora da água, e muito beneficiado também pelos royalties do petróleo. Tem uma longa discussão. Essa decisão, esse projeto de lei, se aprovado, é uma afronta ao regime de recuperação fiscal e pode botar por terra, pode destruir o regime de recuperação fiscal, caso aconteça, significando o seguinte: amanhã o Rio de Janeiro teria que pagar em dívidas, essas dívidas que estão suspensas, algo como 30 bilhões de reais, 30 bilhões, dinheiro que não há. A luz amarela já acendeu há muito tempo. O governador Wilson Witzel às vezes parece que não está vendo o que acontece. Há poucos dias houve uma proposta de reajuste dos servidores da UERJ, que fez acender a luz amarela de afronta ao regime de recuperação fiscal. Esse é o lugar em que nós nos encontramos, Barão. E aí o seguinte, eu vi vocês falando mais cedo, mudando de assunto, mas tem a ver com um assunto do judiciário. Vocês falaram mais cedo sobre a entrevista do Gilmar Mendes ontem ao Roda Viva. E o tema fundamental da entrevista, o mais importante, foi
o lance da possibilidade de cumprimento de pena após condenação em segunda instância. É um desses casos típicos em que o judiciário não enfrenta a sua responsabilidade, vai se adiando, se pendurando em jurisprudências precárias. O que foi decidido em 2016, aqui o Gilmar Mendes fez referência, com dó, com algum grau de arrependimento, porque ele votou a favor, não tem efeito vinculante. Autoriza, foi mal interpretado talvez, mas autoriza que os juízes Brasil adentro, tribunal Brasil afora, determinem o cumprimento de pena após condenação em primeira instância. Mas não tem efeito vinculante, não é algo que condiciona, que determina, que obriga toda a cadeia do judiciário. Enquanto o judiciário não enfrentar as suas demandas, aquilo que é fundamental, no caso do Tribunal Constitucional, a defesa da Constituição, gerando efeito vinculante, acabando com esse samba do sei lá o quê, voltando-se sempre também para interesses particulares, corporativos, o judiciário vai ficar chorando por não ser respeitado pela sociedade, Barão. Aliás, tem um livro muito bom, para terminar, para fazer a Sheila Magalhães fica feliz que eu faço uma dica cultural, tem um livro muito bom chamado Os 11. Ai, comprei. Não foi editado por mim, hein? Não estou fazendo jabá, não. Jabá. Não tem nada a ver com isso, mas gostaria de ter editado. Chama-se Os 11, do Felipe Recondo e do Luiz Weber, e explica muito bem, uma bela história do Supremo, sobretudo recente, explica muito bem por que nós chegamos a essa conflagração, essa situação de insegurança jurídica. Vale muito a leitura. Já falei demais, vocês não me aguentam mais. Nada, eu comprei no último fim de semana, Tá tô vendo super só? curiosa. Você vai gostar, Carla. Você não se para de ler. E é muito esclarecedor. E lança luz sobre um personagem que muito negligenciado, que parece, segundo o livro, a tese do livro, era fundamental para o equilíbrio recente do Supremo, o ministro Teori Zavascki. Vale a pena. Andreasa, a gente falou dessa história envolvendo especificamente, né, o juiz no Rio de Janeiro, mas é só abrir um pouco mais esse holofote, lembrar do procurador em Minas falando do miserê, né? Isso. Ontem na própria entrevista falou sobre isso. Com o Gilmar Mendes, a gente acompanhou lá o debate sobre aquele auxílio que o ministro Fux deu, aquela canetada para o pessoal ter auxílio moradia, já que não tinha um aumento. Sempre os caras dão um jeitinho de conseguir aumentar a sua grana, né? Aumentar o seu salário. Só que o cofre é o mesmo, né? O dinheiro é o mesmo, dos impostos que o cidadão paga, né? E são, Barão, estruturas que se voltam para dentro, né? Corporativamente, militando em causa própria. E a sociedade não entende, porque os caras fazem isso e não entregam o serviço na ponta. Aí, minha gente, aí fica difícil, né?